compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhando. Aqui está a nossa aula. Então, pessoal, esse é o nosso tema de hoje da história da igreja. É uma história até que contemporânea aqui, perto das demais aulas que a gente teve, né, históricas da igreja. Ô, Lu, vai fazer uma oração para começar, não? Então, antes da gente começar aqui, vamos só agradecer a Deus aqui pela aula de hoje, tá bom? Rapidinho, fechamos os olhos e agradecemos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo, por essa aula. Obrigado pelo áudio, porque tudo está funcionando bem, e que seja agradável, bom para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Eu abençoo todos os presentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Então, pessoal, olha aqui, a gente vai falar sobre esse avivamento que aconteceu aqui na Rua Azusa, mas não é assim, como eu posso dizer, a gente não vai tratar da questão, tem uma questão teológica profunda aqui, eu não vou tratar da questão teológica, eu vou tratar da questão histórica específica. Perto do que eu já contei, esse está bem próximo de nós, vocês vão ver. Avivamento, né? Aí eu vou explicar um pouquinho o que é o avivamento, algumas características que tem pra gente. Não pode ir. Então vamos lá. Que movimento que é esse, quando que ele começou? Então esse é um movimento, ele vai começar ali, ó, foi nos Estados Unidos, coloquei aí no mapa aí pra gente ver, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, né? E seu principal líder foi um pregador afro-americano, William Joseph Seymour, e ele era um filho de ex-escravos, né? E esse senhor aqui, não é com ele, na verdade, né, que a gente tem uma expansão no movimento pentecostal, a gente tem a origem, né? Havia alguns pregadores já naquele período, só que é por meio deste movimento que a gente tem uma expansão grandiosa. E por que chama avivamento? Porque os acontecimentos ali vão afetar o mundo como um todo. Então a gente tem a origem aqui nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles. Então tá aqui o William Joseph Seymour. Ele nasceu em 1870 e ele é filho de ex-escravos. Olha que legal, né? A gente pensa aqui, ó, 1870. Não tá tão longe assim, né? Não tá tão longe, mas aqui tá o responsável, assim, o nome, né? Na verdade, o nome mais marcado nesse movimento. Havia outros líderes na ocasião, mas é com ele, né, com o nome dele, com a pessoa dele, que a gente tem uma expansão, né, histórica, que eu vou contar aqui para vocês. Então, aí o William Joseph Seymour, ele nasceu em 1870. E o que acontece? Por que chama avivamento da Rua Azusa? A gente vai chegar nessa rua também. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, vai acontecer exatamente nessa data aqui, ó, em 14 de abril de 1906. Era um pequeno grupo de oração que acontecia nessa casa dessa senhora aqui, Bonnie Bray. Era um pequeno grupo de oração. Então, eles estavam reunidos ali, orando, sempre orando, né? Sempre orando. Eu até coloquei aqui. Léo, não mexe não. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Não mexe. Então, estava ocorrendo esse pequeno grupo nesta casa de oração. E qual era o principal objetivo deles ali? Era buscar o Espírito Santo, né? Eu vou trazer o versículo específico que, de certa forma, é a orientação teológica, mas era um pequeno grupo. A gente tem ciente aqui, aconteceu nenhuma casa simples, né? Não era num grande templo extraordinário, uma situação extraordinária. A situação em si, ela é extraordinária, mas o local que teve início era simples. Ele era filho de um ex-escravos. Ele era negro, né? Como eu falei, ele é afro-americano. E aí, na casa dessa senhora aqui, durante um mês, eles estavam buscando a Deus, reunidos ali. E aí, nesse dia, acontece uma manifestação do Espírito Santo. Como os pentecostais, a gente vai falar aqui, da origem do segmento pentecostal. Eu não vou contar da teologia, nem entrar no mérito da questão do falar em línguas e o batismo do Espírito Santo. Mas eu vou tratar do que aconteceu e como isso chegou até nós, e como influenciou a igreja, e como esse movimento fez com que mais pessoas viessem a conhecer a palavra de Deus, certo? Então foi nessa pequena casa, e teve a manifestação do Espírito Santo. Se eu for falar assim, eles começaram a falar em línguas, né? Tem um termo técnico, não vou lembrar agora, mas eles começaram a falar em línguas nesse jantar aqui. Então, aqui está acontecendo um jantar. Eles fizeram... Glossolalia. Oi? Seria o termo glossolalia, isso. O termo técnico. Mas eles estavam falando em línguas, não vou entrar no mérito, mas eles estavam buscando a Deus, certo? Aqui, importante, é com ele que tem a expansão, mas já existiam pregadores que tinham uma orientação teológica
pentecostal, né? Que é a questão de ser batizado com o Espírito Santo, e a marca disso era o falar em línguas. Então começa aqui nessa pequena casa, né? Com o Seymour. E veja, olha que interessante, não foi algo planejado. Eles não planejaram, vamos fazer uma grande expansão do evangelho, vamos fazer que milhões de pessoas conheçam a Jesus. A ideia inicial não era essa, né? Era buscar a Deus e buscar o Espírito Santo. Não foi planejado, né? Receberam eles nessa casa e eles começaram a buscar a Deus, né? E foi a partir dessa noite, a partir dessa manifestação que ocorreu ali, a casa começou a ficar cheia, ficar lotada, né? As pessoas começaram a achar aquilo, como eu posso dizer, para alguns estranhos, mas para alguns algo extraordinário, né? Falar em línguas, o que é isso, né? Tal. E começaram a ter grande interesse. E é a partir desse dia que eu coloquei aqui, por isso 14 de abril, que acontece esse fato. E aí as pessoas começam a ficar, a gente tem ali, os afro-americanos começam a ouvir, lá também tinham latinos, eles também começam a ouvir, e até ali, lembra, um período de segregação, pessoal, ali, finalzinho ali. Então tem muita separação racial, mas também os brancos ali também começaram a ouvir e começaram a participar. E começou a se reunir naquela casa uma multidão. Tanto é que um dos fatos aqui quebra lá, eu não lembro qual parte da casa, porque tinha muita gente, né? Os curiosos querendo olhar pela janela o que estava acontecendo. E aí o que acontece? Como começa as pessoas se interessarem por isso? Olha só, era de uma coisa simples, né? Estava acontecendo esse movimento ali de buscar, e as pessoas começaram a ficar curiosas, começou a aumentar. E aí eles falaram, eu preciso encontrar um local novo. Então, onde a gente vai encontrar? São pessoas simples, pessoal, aqui a gente não tem gente rica, cheia do dinheiro. Aí eles acharam um local, né, que aí tem a Rua Azusa mesmo. Esse era um prédio antigo, ficava na Rua Azusa 312, ele foi o antigo prédio da Igreja Metodista Episcopal. Só que depois disso, só o avião passar aqui, só que depois disso, que a Igreja Pentecostal deixou, esse prédio sofreu um incêndio, aí ele já está sendo usado como um depósito e até estábulo de animais. Então, veja, o local que eles escolheram também não é algo extraordinário, não. Vamos escolher o melhor ginásio, o melhor local com os melhores assentos e cadeiras. Não, não, não. Tanto é que o púlpito era feito com caixas de madeira, né? Então, a gente tem isso. Começa assim esse movimento, né? De pessoas reunidas numa casa, querendo buscar o Espírito Santo e querendo buscar a Deus. E ali acontece esse movimento extraordinário. Em um outro local, que também não era simples, né? Que era um depósito e virou um estábulo. Era um prédio antigo. E aí, só para a gente entender o que é avivamento, por que chama reavivamento da Rua Azusa? Porque ali, num avivamento, pode ser só eu coloquei aqui, eu vi agora aqui. Eu coloquei reavivamento e avivamento. Em português, a palavra tem o mesmo significado. Se você for fazer um estudo e procurar alguns livros americanos, eles fazem uma separação. Só que para nós não interessa muito, porque a ideia é muito parecida. Então, reavivamento e avivamento são semelhantes no português, que é o sentido de quê? É uma sede por buscar a Deus. Então, eles estavam sedentos, eles realmente queriam buscar a Deus, estavam sedentos. Então, é que eles fizeram um mês de jejum e oração. E olha só, grande comunhão. Mais e mais pessoas estavam se reunindo. Mais e mais pessoas queriam ir até aquele local, porque estava chamando a atenção, né? Não era um grupinho fechado, era um grupo que estava expandindo. Um reavivamento ou um avivamento, ele é um movimento contagiante. Começa pequeno, ele vai se expandindo, com a intenção de buscar a Deus. Não é uma intenção com outros compromissos, né? É de buscar a Deus realmente, uma sede. Eu quero Deus, quero entender, eu quero compreender. Outra característica é a expansão. Então, é algo que vai expandindo, né? Ele vai rompendo barreiras, vai rompendo fronteiras e tem uma renovação espiritual. Por que tem renovação espiritual? Porque às vezes tem características novas que aparecem, características que alguém retira, pega um pouco da Bíblia assim, e ela expande, né? Que é a ideia do pentecostal. Havia alguns pregadores, que é com esse movimento que tem essa expansão mundial, né? Chega ao Brasil, né? Chega até o nosso país. E aqui está o local para a gente ver. Aí o prédio, né? Ele é simples, né? Nada que chamasse atenção. Nada. Não havia nada de extraordinário, né? Olha, pensa num grande templo. Não era nada extraordinário. Mas o que era extraordinário era o que estava acontecendo. Eram as pessoas comprometidas
que Deus, né, olhando ali, Deus agindo para que as pessoas buscassem mais a Ele, havia um comprometimento. Então a gente tem esse local simples, que foi um estábulo que pegou fogo, e que eles construíram uma igreja. Né? As pessoas ficavam em pé, o púlpito era um caixote de madeira, né? Não tinha nada extraordinário, eles eram pobres, humildes, sendo um pouco repetitivo. Então tá aqui o local para a gente ter uma noção de como ele era, certo? E aí, o que a gente pode ver? Qual que é a mensagem principal para a gente entender esse movimento da Rua Azusa? É o batismo do Espírito Santo. Era buscar Deus. Então, a gente tem, por que eu quero trazer aqui? Para a gente entender a origem do pentecostalismo, né? O movimento pentecostal. Então, o batismo do Espírito Santo. Não vou entrar no mérito teológico, mas é a marca do falar em línguas, né? Em outras línguas, em falar em línguas de anjos, né? E também eles procuravam dons espirituais que estavam na Bíblia. Coloquei aqui pra gente ver aqui, qual era, a gente puder resumir num versículo, qual era o versículo-chave, né, do movimento ou daquela igreja ali, né? Então, Atos 2:4. Vou ler aqui só pra gente devagar aqui pra gente. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Então, o movimento da Rua Azusa, ele é caracterizado por meio do versículo de Atos 4. Né? Ou, se a gente for pensar, lembrar também, Pentecostes, né? Lá quando o Espírito Santo desce, eles começam a falar em línguas. Então, o movimento pentecostal, ele está realmente focado nessa ideia, tanto por isso que é pentecostal, né? Aquela ideia do Pentecostes, quando desce lá no começo de Atos, né, também. E aqui no 2, que continua, né? Ele descrevendo de uma forma resumida. Eles falavam em línguas e mais pessoas ouviam e escutavam seus próprios idiomas. Então, o foco principal desse movimento e daqueles irmãos ali, homens e mulheres comprometidos, era com o Atos 2:4, para a gente entender de uma forma mais clara, né? E aí a gente continua aqui, ó. O primeiro culto foi realizado no dia 14 de abril de 1906. Qual é as marcas dessa igreja? Escombros, incêndios, caixotes. O prédio chegou a sofrer um incêndio. Eram escombros, né? Era um caixote o púlpito. Por que eu coloquei essa marca aqui pra gente? Para lembrar. Porque não tem a ver com um reavivamento ou o agir de Deus, tem a ver com as coisas em si, com os objetos ou com os locais, né? Não é a mega igreja, não é pelo fato de estar na mega igreja, é pelo fato de Deus estar presente e pelo fato de aquelas pessoas estarem contagiantes e terem uma sede, uma necessidade de buscar a Deus. E aí a gente tem o quê? Nesse movimento também, que a gente for pensar no movimento pentecostal, muita música, muita adoração, né? Muito louvor, né? Eles costumam ter muito louvor, aqueles louvores mais exaltados, danças. A gente tem essa marca. A gente tem marca de testemunhos, muitos testemunhos, eu vou contar as características dos testemunhos lá, que é diferente, né, do atual hoje. Orações, cara, orações sem medida. Um ambiente contagiante. As pessoas queriam estar lá, vejam, elas não eram obrigadas, elas iam. Elas simplesmente iam. Então, a gente colocar aqui afro-americanos, os brancos, os negros, os latinos, né? Não havia, apesar de ser um ambiente de segregação, era um local onde as pessoas não estavam segregadas, elas estavam mais próximas. E aí, que características das pessoas e da igreja, para a gente continuar pensando aqui, ó. Eram pessoas humildes, eram pobres, eram simples. Olha só, as reuniões, aconteciam normalmente 3 reuniões, mas eles iam das 10 horas da manhã às 22 horas da noite. 3 cultos por dia, 7 dias por semana. A igreja ela não fechava, mas ela tinha pelo menos 3 cultos ali regulares, não fechava, né? Era 24 horas aberto, se alguém precisasse, a igreja estava lá ou tinha alguém para receber. Mas normalmente as reuniões ocorriam nesse horário, né? Das 7 às 22, 3 cultos por dia, 7 dias por semana. Olha a questão dos testemunhos. Não havia um ordenamento específico. Os cultos duravam o tempo que tinha que ser. Pensa numa igreja hoje, tempo contemporâneo, onde a gente tem um culto todo marcadinho, né? Louvor, música, dízimos, ou testemunho. Aí, se entra um evento, não acontece outro. Não. Ali estava acontecendo justamente isso aqui, ó. Os testemunhos duravam o tempo que tinha que durar. Então, a pessoa ia lá na frente contar alguma coisa, ela saía, ela contava, não tinha pressa, né?
porque a ideia não era contar, era simplesmente estar lá, buscando a Deus, esse era o foco deles. E a igreja nunca ficava fechada ou vazia. Nunca fechada. Coloquei aqui, não havia um ordenamento, porque não havia uma ordem específica no culto, né? Como eu já acabei de mencionar. Agora é o louvor, agora é a mensagem. Havia sim mensagem, havia sim louvor, mas não havia uma questão mais rígida. Se a gente for pensar, não julgando ou pensando, mas normalmente as igrejas pentecostais, elas têm cultos mais longos, e em alguns casos não tem horário de término. Não tem horário de término, né? Não são todas. Hoje está um pouco diferente, mas algumas delas ainda tem consigo, carregam consigo, que começa o culto, mas não termina, não tem horário para terminar. E as coisas vão acontecendo, aí se passar do horário não tem problema, passou 1, 2, 3 horas. Não é questão de julgamento pessoal, aqui é uma questão característica histórica da igreja pentecostal. Então tinha horário para começar, mas não tinha horário para terminar. E tinha assim a mensagem e tal, mas o foco é Espírito Santo, falar em línguas, né? E aqui, ó, integração racial também aconteceu nesse movimento. Como eu falei, era uma época de segregação, né? E aí então a gente tem uma integração, olha que interessante, numa época de separação, havia um grupo que se reunia, né? Então a gente tinha homens, mulheres, brancos, negros, latinos. E eu mencionei o Seymour aqui como o principal, porém ele não era o único que pregava, porém é o único que levava a mensagem assim, de buscar o Espírito Santo, né? De orar, 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 até falar em línguas, ou jejuar e louvar a Deus, né? E aqui tá uma foto do grupo lá, não todo, né? Mas tem aqui uma foto aqui, o Seymour bem no meio, as pessoas que colaboravam com a obra ali no local, né? Que o que estava acontecendo. E aí, como é que eles se chamavam? Tinha um nome, né? Não era a igreja da Rua Azusa, ou o avivamento da Rua Azusa que ficava na placa, né? Não tinha isso. Eles se chamavam, por si, eles tinham um nome de o quê? Missão Fé Apostólica, que é a mensagem dos apóstolos, né? Olha aqui, quais foram as características? Por que avivamento? Porque teve até cobertura da imprensa. Chamou atenção, né? Os jornais locais escreveram sobre isso. Haviam registros nos jornais sobre o que estava acontecendo ali. Coloquei na segunda linha aqui, ó. Por alguns, foi considerado um movimento escandaloso. Porém, por outros, não, houve interesse. Da mesma forma que algumas pessoas rejeitaram essa ideia do Espírito Santo, houve pessoas que falaram, não, peraí, eu quero saber mais, eu quero ir lá. E foi por isso que o movimento se expandiu, porque ele chamou a atenção, porque alcançou a imprensa e foi, e aqui eu já coloquei na segunda linha, o catalisador do movimento pentecostal do século XX. Né? 1905 ali. Então ele catalisou, usar a palavra catapulta, né? O expandiu de forma expressiva. Que chegou ao que viria a ser as Assembleias de Deus aqui do Brasil. Né? Então o movimento das Assembleias de Deus, ou né, as igrejas Assembleias de Deus, vem desse movimento pentecostal que aconteceu na Rua Azusa. Então, é uma igreja também histórica. A gente vai pensar, a Assembleia de Deus é uma igreja que tem mais de 100 anos. Né? Não é esse novo pentecostalismo que a gente conhece. É uma igreja que já é mais antiga, teologicamente. Que foi influência, que surgiu né, com a influência desse movimento do Seymour. Então, olha o alcance de uma igreja como essa, ou de um movimento de pessoas comprometidas. Né? Eles conseguiram abrir novas congregações. Eles mesmos criaram um jornal para poder circular as ideias deles. O movimento ele foi tão grande, ele se expandiu tanto, ele foi tão contagiante, que ele alcançou o país inteiro, né? Vários lugares nos Estados Unidos, ele ultrapassou a fronteira, chegou ao Canadá, e depois, não só depois, né, mas ele foi expandindo a mais de 50 nações. Olha a força que foi esse movimento histórico, né, da igreja. E aí, olha só como é que são as coisas. Missionários de outros países vieram para conhecer. E ao visitar e conhecer, a gente também tem a causa ou o porquê que o movimento acabou. Né? Um avivamento também não tem como durar para sempre. Né? Mas olha como é importante, ou como marca a história da igreja. A gente não tem só um avivamento histórico, a gente tem vários. Tem esse aqui também que marca a igreja. E aí a gente entra aqui no fim do reavivamento. Né? Olha só, o movimento, ele durou com força, com um grande movimento, 3 anos.
né? 3 anos. Então, buscando a Deus, orando, tal, se expandindo. Vieram mais missionários de outros lugares, eles saíram para outros lugares. Então, quando isso acontece, o que acontece? A gente começa a perder influência. Por que que a gente perde influência? Ou por que que o movimento, com o tempo, perdeu influência também? Porque vão surgir novos líderes, né? A gente não tem as Assembleias de Deus, a gente vai ter movimento pentecostal em outros lugares do mundo. Então começa a ter mais líderes, mais pessoas se interessando naquela teologia ou no que ali estava acontecendo, né? E pregando nos locais onde estiveram. Então o movimento começa a se enfraquecer, né? Por quê? Outras missões, se a gente pensar aqui, ó. Então a gente tem um chamado Missão da Fé Apostólica. Então é uma missão. Então mais missões conheceram a mensagem, mais missões abraçaram essa ideia teológica do batismo no Espírito Santo e do falar em línguas. Então, essas são características, né? Assim, mais pessoas se interessaram. Se mais pessoas se interessam, mais igrejas surgem. Então, aquele movimento inicial, ele vai perdendo a força ou o valor, de certa forma, né? Porque ele já expandiu, né? Então, o que ele podia ter feito, ele já fez. E contaminou um sentido positivo aqui, mais pessoas. E aí a gente tem aqui, para a gente entender, não é uma história longa, né? Não é uma história, tem detalhes, sim, né? A gente for pensar, pentecostal, ou o que os pentecostais pregam. Até hoje ainda tem questões de divergências teológicas, como outras questões das igrejas, mas o que foi o movimento e o que ele causou, né, na Rua Azusa? Um ambiente contagiante, pessoal, a gente nunca pode esquecer. Um fato histórico, 1905, já tem mais de 100 anos, mas não é tão longe de nós. Então, quando a gente pensa em avivamento, avivamentos que marcam a história da igreja, são ambientes contagiantes que não estão ligados necessariamente com um local rico ou com um ambiente preparado. Veja, eles não prepararam pensando que ia acontecer um grande... vamos fazer um grande avivamento, vamos fazer com as pessoas contagiantes, vamos fazer com que esse movimento alcance o mundo. Não era a ideia inicial, né? Só que ele foi contagiante. Características, pessoas comprometidas, né? Então, se a gente tem pessoas comprometidas com o evangelho, eu vou querer que mais pessoas conheçam, né? Mais pessoas conheçam. E são características de avivamentos. Há um grande comprometimento em buscar a Deus. Na simplicidade também, né? Na simplicidade. Coloquei as fotos aqui do local, dos carros que iam até o local, né? Tem a foto do Seymour com a esposa dele, tem um grupo aqui, dele com a Bíblia. Ele não é, como eu já falei, não era o único líder, mas se a gente for fazer uma busca, é uma história que marca por meio do nome dele, porque é ele que levanta, né? Na verdade, eles dão a liderança para ele, como o líder daqueles dias lá, daquela igreja específica, né? E é um movimento pentecostal que tem a marca pelo falar em línguas, né? Isso que é interessante, cara, quando a gente pensa em avivamentos ou histórias da igreja, né? Lá quando aconteceu em Atos, ou quando as pessoas eram perseguidas, né? Eram porque eram pessoas comprometidas, né? A gente tem aqui, ó, foi nos Estados Unidos, a gente nunca esquece, para não esquecer, ele era filho de ex-escravos, ele nasceu em 1870. Olha quando ocorreu, em 1906. Nós estamos em 2021. Nós temos a Assembleia de Deus, que fazem um trabalho de expansão do evangelho. Como eu falei, não vou entrar em questão teológica ou como eles os fazem, mas eles conseguem, olha a característica do movimento pentecostal, é que eles conseguem, por meio das características que eles possuem, a expansão de uma igreja de uma forma muito rápida. Eles conseguem abrir igrejas em pequenos locais, né? Eles não ligam em si pelo local que a igreja vai nascer. Isso é uma característica boa, se a gente for pensar bem. Porque em qualquer local, eles conseguem fazer com que uma igreja surja. São características que marcam o pentecostalismo e as Assembleias de Deus aqui no Brasil, né? Era um pequeno grupo, cara. Um pequeno grupo. Uma casa recebeu ele. Eles buscavam a Deus em jejum e oração, né? Seymour se tornou um líder. Ele assumiu o compromisso, né? E é isso, né? Foi um movimento marcado, espontâneo. Não foi escrito, né? Foi espontâneo. A igreja cresceu, mais pessoas se interessaram. Vamos expandir. Eles não tiveram medo de ela arrumar um novo local. Não, eles estavam comprometidos, né? Havia uma sede. O movimento era contagiante. Houve uma renovação espiritual, né? Só uma questão do Seymour aqui. Ele foi aluno, eu não coloquei aqui, só ler aqui o nome do líder, porque assim, de onde que ele tirou
a questão do ensino pentecostal. Veja, ele não nasceu com ele essas ideias, ou essa teologia. Porém, ele foi aluno do, eu só olhar, coloquei o nome dele aqui, Charles Parham. Então, ele foi aluno desse pregador Charles Parham, e aí, por ocasiões ali, ele acabou indo para esse local lá em Los Angeles, convidaram para entrar nessa casa e começou todo o movimento. Veja, ele saiu lá de um ensino que ele teve, e por meio desse homem, o evangelho foi expandido. Então, afro-americanos, latinos, multidões de curiosos chegaram, né, porque havia comprometimento. Então é isso, pessoal. O movimento da Rua Azusa, além de ser extraordinário, simples, foi um movimento que deu origem, né, que fortalece ao segmento pentecostal. E é isso que eu queria contar para vocês, esse fato histórico muito interessante da igreja, né? E está aberto para perguntas, caso alguém tenha, comentários, aí qualquer coisa eu falo por cima. Então tá aberto, pessoal. Podem falar o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, pode abrir os microfones. O que eu achei bacana, né, nesse movimento, também não entrando na questão teológica, até na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a origem das igrejas tradicionais, batistas, presbiteriana, metodista, e até cheguei a mencionar que eu perguntei para todo mundo se era de alguma denominação antes de ser batista, e alguns eram de denominações pentecostais. Então, sem querer entrar realmente aprofundar no mérito, algumas coisas eu admiro lá nos nossos irmãos pentecostais, né? Levando sempre em consideração aqueles pontos fundamentais de que se pode considerar ou não um cristão, né? Se crê na pessoa de Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, se crê na Bíblia como regra de fé, enfim, 5 solas, né? Se a pessoa crê naquilo ali, eu acho que a gente pode chamar de irmão. Agora, o que eu acho muito legal desse movimento é que ele foi ali uma alternativa nos Estados Unidos que tinha uma segregação racial muito forte, né? Então você tinha ali o preconceito e a divisão, discriminação, a gente vê isso hoje no século XXI com muito horror, mas naquela época isso estava arraigado lá nos Estados Unidos e estava dentro da igreja, né? Então eu tive a oportunidade de assistir o espetáculo Rua Azusa, tal, e aí mostra lá algumas cenas do William Seymour num seminário em que ele não podia orar de mãos dadas com os irmãos brancos, nem ficar dentro da sala, ele tinha que ficar no corredor. Então, isso é chocante no século XXI, né, lógico, mas naquela época fazia parte da cultura, mas eu achei, assim, espetacular que esse movimento foi ali uma forma de quebrar isso, de integrar pessoas que eram deixadas à margem, né. Eu acho que hoje a gente tem outros... Lá nos Estados Unidos ainda é muito forte a divisão racial, interessante. Existe até hoje igrejas lá que só vão negros e só vão brancos. Mas existem talvez outros grupos aí, nos dias do nosso século XXI, que também estão à margem, né? Então, oxalá Deus mande outros avivamentos aí que realmente tire a igreja de um ostracismo e olha para o mundo, né, de uma maneira universal, e que a gente possa também integrar, talvez, aquele que está fora, que está discriminado. Então, isso foi muito bacana aí dessa história desse movimento aí. Podem perguntar, pessoal. Perguntar, ou falar, comentar. Bom, eu vim de uma, antes de vir para o Horto, né? Fechar a porta aqui. Eu vim de uma igreja pentecostal, né? E assim, foi através de uma igreja pentecostal que eu conheci a Cristo, né? Foi quadrangular. Depois eu fui para Renascer. E aí eu saí da Renascer e fui para a igreja Jaboque, nome da igreja, né? Pentecostal. O pastor era de uma igreja batista. Depois ele começou, ele era de uma igreja tradicional e aí ele começou a ir para a linha pentecostal, né, até que ele fundou a igreja já há mais de 20 anos, mas bem centrada na Bíblia. Então, assim, tem algumas coisas que eu admiro, como eu vim de lá, e eu vim para a igreja batista, que eu admiro no segmento pentecostal. Eles têm bastante temor a Deus, tá? Eles oram bastante, tem aquele zelo, né, em oração, em buscar, em fé. Então, acho que é uma coisa puxa a outra, né? Você ora mais, você
ter mais temor, você busca mais, você lê mais, uma coisa puxa a outra. Então eles têm essa característica. Tem a questão teológica, né, essa questão de línguas, né, que é uma polêmica, acho que isso aí nunca vai resolver, vai sempre ter essa questão, porque são pontos de vista, né, mas eles têm algo em comum conosco, né, no sentido de que, como o Milton falou, né, na questão das 5 solas, e no sentido de que, né, creiam na Bíblia que nem nós, creiam que Jesus é o único suficiente Salvador, né, somente através de Jesus, né, creia na oração, na Bíblia, né, como palavra de Deus. Então, são em pontos importantíssimos, né, que a igreja pentecostal acredita, né. E como eu vim de lá, eu já fui, quando eu comecei minha fé em Cristo, né, eu ia muito em monte, né, orar, e assim, foi um tempo muito gostoso, viu, para ser sincero, eu tenho boas recordações, tá? Eu tenho uma admiração por eles, pelo trabalho que eles fazem, tem um trabalho também de social, né, e assim, uma coisa acaba complementando a outra, né, então, não tenho que reclamar deles não, né, então tem algumas polêmicas, mas, por exemplo, a igreja Assembleia de Deus, ela tem bastante atuação, né, nos bairros mais afastados, né, nas comunidades, né, tem um trabalho muito forte social, né, então é de admirar alguns pontos que eles trabalham, né, então é só um comentário que eu achei interessante trazer aqui para a aula. Legal. Mais alguém? Dúvidas? Não? Mais um minutinho, vamos lá. Você acha, o Lucas, Ah, que este movimento, né, que começou na Rua Azusa aí, ele pode ser considerado, como é que eu posso dizer, um pentecostalismo tradicional, assim, se comparado com algumas coisas que a gente vê, principalmente nesse pentecostalismo aí televisivo, né, essa coisa do neopentecostalismo. Você acha que a gente consegue fazer essa divisão? E aqui você, não sei se você chegou a estudar isso, né? Porque o neopentecostalismo, né? De certa maneira, não sei se ele é uma continuidade, uma ruptura, uma descontinuidade desse movimento do Seymour aí. Como é que você vê o neopentecostalismo se analisado sob a ótica ali da Rua Azusa? Se tem ali contradições, se não, como é que você vê isso daí? Porque eu acho que é algo importante, né? Na medida que hoje a expressão, né, do neopentecostalismo ele está muito presente no nosso país, né? E aí isso é algo que eu acho que vale a pena refletir. Como é que você vê isso daí, cara? então, eu não sei dizer se seria uma ruptura, mas a gente tem características diferentes, né? Então, no movimento da Rua Azusa, no pentecostalismo tradicional, a gente tem uma sede por Deus para buscar o Espírito Santo, falar em línguas e dons espirituais. Com o neopentecostal, até onde eu fui, um pouco, tem mais a ver com o evangelho da prosperidade, né? São caras que se diferenciam mais, né? É mais o espetáculo. Na Rua Azul, pelo menos até onde eu fui, né? Na Rua Azusa não tem, eles não estão preocupados em si com o espetáculo ou com fazer com que a vida da pessoa seja próspera. O comprometimento é em buscar a Deus, sede e Espírito Santo falar em línguas. No neopentecostal você vai ter isso, só que você tem essas outras coisas que são agregas, que chamam mais atenção, e aí você tem meio que uma separação, né? Tanto é que chama neo, mas eu não saberia dizer muito claramente se é uma ruptura, eu não saberia definir. Hoje seria uma ruptura, mas acho que tem diferenças claras, perceptíveis. Eu posso falar algumas coisas, assim, que eu também fui da igreja neopentecostal. O que eu tenho visto, assim... Cara, o Júnior tem a ficha corrida, hein, meu? Tem uma fé corrida, né? Mas não para em lugar nenhum, né? Para em tudo que é lugar, né, meu? Pô, Capivara grande, hein? Não, mas o que aconteceu comigo, acho que tem acontecido e está acontecendo com muita gente, entendeu? Assim, por exemplo, vamos lá. Você vê nos bairros mais afastados, periferias, a atuação grande da igreja pentecostal.
Então, eu morava num bairro afastado, né? Eu morava no Taboão da Serra, lá no Jardim Clementino, então tinha uma atuação bastante da igreja evangélica lá, né? Assim, da igreja pentecostal. E aí eu tive acesso, tal, etc. E aí fui indo, depois, né, eu conheci, como eu falei, né, conheci Cristo na igreja quadrangular, aí depois eu fui para a igreja Renascer, né, novo na fé, novinho, tal. E a Renascer é uma igreja neopentecostal, né? Então, ênfase na prosperidade, no sucesso, nos bens materiais, etc, né? Então tem essa ênfase. Só que no meu caso eu comecei a cansar, sabe? Assim, poxa, só tem esse assunto, só tem isso. Então acho que isso acaba acontecendo com muita gente, né? Então assim, o neopentecostalismo, ela é uma ramificação do pentecostal, do pentecostalismo clássico. Acho que até falei errado. Aí saiu na década de 70, né? Mais ou menos, final da começo da década de 70. Que aí saiu, né, aí surgiu a Igreja Universal, depois veio o R.R. Soares, mais para frente veio a Renascer, e aí tem muita gente que teve essa transição, veio uma igreja clássica, né, pentecostal, aí acaba indo, né, pelo poder das igrejas neopentecostais, poder da televisão, da rádio, né, poder de atuação, vou lá, vou conhecer, aí acaba ficando. Foi o meu caso. Conheci a Renascer, tinha aquela identificação com jovens, né? Eu era jovem, tinha 18 anos. E chega uma hora que começa, no meu caso, começou a cansar, comecei a sentir falta de outros. A Bíblia é muito ampla, né? O cristianismo é muito amplo, né? E só na mesma tecla ali, né? Prosperidade, prosperidade. Aí começou a cansar. O que aconteceu comigo? Eu fui para uma igreja histórica, uma igreja tradicional, batista. Então, eu tenho percebido que tem acontecido muito, principalmente cristãos que estão na igreja neo, depois de um certo tempo ela tem uma frustração, tem uma decepção com alguma coisa lá na igreja, alguma coisa que aconteceu, começa, né, cansada, porque, como eu falei, o cristianismo é amplo, né, tem vários assuntos, várias áreas, e aí você começa a cansar, aí você acaba indo para uma igreja mais bíblica, que tem, né, ênfase nas escrituras, mais organizada. Foi o que aconteceu comigo, né, e coloquei meu burro na sombra aqui, digamos assim, não vou ficar pulando porque eu já me achei, uma igreja, a igreja batista, eu gosto muito nos aspectos, né, de estudo bíblico, centrada, bem organizada na questão de horário. Então, o que eu vejo é que tem muito cristão que começa a traçar essa linha, né? Sai da igreja pentecostal, vai para neopentecostal, e aí ele acaba sentindo falta de alguma coisa, e aí ele acaba parando numa igreja tradicional. Tá? Então, eu falo isso porque aconteceu comigo e eu tenho visto muita gente fazendo, ainda mais hoje com a questão da internet, né? As pessoas têm acesso agora a cultos, né? Por exemplo, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, pastores que têm bastante conhecimento bíblico e são de igrejas, né, batista, presbiteriana. Então, aí surge aquela curiosidade e acaba indo para a igreja. Não é à toa que na nossa igreja deve ter tem muito cristão que veio da igreja pentecostal, né? Então acaba pousando numa igreja nesse segmento. Legal. Agora, o que eu acho bacana de destacar é que a motivação lá da Rua Azusa é bem diferente da motivação que se vê hoje na proliferação aí do neopentecostalismo, né? Ali você não tinha nenhuma pretensão de se formar uma nova religião, uma nova igreja, uma nova denominação, eles não tinham essa pretensão, né? Então, foi acontecendo. Hoje você já vê, eu acredito que já tem um neopentecostalismo, né? Que depois da igreja Renascer, Brasil para Cristo e todas essas coisas, agora já tem uns outros tipos de igreja aí. Verdade. Aí para mim eu acho que é ruptura mesmo, assim. Esse pessoal, eles estão rompendo mesmo com raízes, com bases estabelecidas. Eu acho que esse novo movimento neo aí, e que aí assim a gente vê um monte de atrocidade, e eu acho que isso aí é ruptura e está bem distante
das motivações que se tem lá em Rua Azusa, e até mesmo em algumas igrejas pentecostais tradicionais, eu nunca achei que eu ia usar esse termo, mas as igrejas pentecostais tradicionais, você vê, assim, a gente vê movimentos que saem dessas igrejas por ruptura, né, eu poderia, em alguns casos, colocar aqui até mesmo rebeldia. São grupos de pessoas que não se submetem a regras a coisas que a própria Bíblia estabelece, e essas pessoas, esses grupos vão lá e montam seus movimentos independentes, proliferando atrocidades por aí. Então, assim, eu acho que esse movimento moderno, atual, desse neopentecostalismo aí, está bem, bem distante do que aconteceu lá na Rua Azusa, que ali foi, de fato, um movimento espontâneo de pessoas que eram segregadas e que estavam reunidas. É assim que eu enxergo. Legal. Posso falar? Pode. Esse comentário do Milton também penso assim, e acredito que até você colocou lá, né, na classe, a história até de uma igreja tradicional batista, que teve a ruptura lá com esse nome agora, fugiu, mas devido a essa ideia totalmente diferente mesmo, né, e dentro das igrejas neopentecostais, além da ruptura com o pentecostalismo tradicional, como você falou, clássico, existe uma ruptura dentro delas mesmas, porque elas fogem tanto do que é bíblico, que para mim já não é nem igreja. Eu vim de lá, né? Também, passei, graças a Deus. Mas você vê muita coisa totalmente fora. É uma busca incessante pelo eu, né? Pela realização pessoal, e que acaba saindo totalmente do que é o evangelho. Já no pentecostalismo clássico, né, que são as assembleias, dentro das próprias assembleias há essa ruptura também. Existem aquelas que são lá, como o Lucas falou, né, no início, que continuam indo nas ruas, nas favelas, pregando evangelho de rua ali, fazendo evangelismo de rua, assistência social. Eu conheço muitos assim, tem irmãos e amigos lá, frequento às vezes, dou umas visitas lá, e são assim. Já outros não, estão buscando essa realização pessoal aí que nunca vai acabar, né, incessante, através da teologia da prosperidade, da condição positiva, que aí já vem já mais para cá de, né, Kenneth Reagan e tudo mais. Então uma rupturas e rupturas dentro lá do próprio pentecostalismo também. Isso é comum acontecer, viu? Por exemplo, quando eu estava na igreja, há mais de 20 anos atrás, teve uma ruptura lá, e dessa ruptura 4 pastores montaram, né? Quatro igrejas, né? É proibido? Não é proibido, né? Nós temos devido à reforma protestante e à liberdade do país, você pode montar, assim, criar uma igreja, dar um nome, põe o CNPJ, né? E pegar um salão e começar uma igreja, né? Então, pelo fato de existir essa liberdade, né? Você acaba tendo muita igreja, você vê muita igreja com inúmeros nomes aí, né? Então, pela liberdade que se tem, né? Aí entra outra questão, né? Se a igreja não o líder não é preparado teologicamente, aí acaba tendo alguns problemas, né, mais para frente, né? Acaba se desviando facilmente, né? Que é o que acaba acontecendo, né? Infelizmente. Legal, pessoal. Obrigado pelas colaborações. Vamos fazer uma oração e, só para não esquecer, a gente abrir as câmeras para eu fazer um print aqui, que agora eu resolvi aqui. Hoje é a última aula? Então, tem aula do Júnior, né? Provavelmente vai ser gravada, mas só ver. Porque hoje seria a última, né? Seria a última, data, né? Então, a minha vai ser no próximo domingo, aí ou eu gravo ou marcamos. Aí fica a critério que vocês acharem melhor, entendeu? Porque no próximo domingo já começam as novas matérias. É? Não sabia. Tá, então eu vou ter que gravar. Então eu gravo e disponibilizo. Porque já começa direto, não tem uma pausa, né? Uma semaninha ou duas? Não. Tipo, intervalo, não, né? Tá, então para não atrapalhar a agenda, eu vou... Davi pode falar melhor. Fala aí, Davi. É isso aí, mano. Sem chance. Grava aí.
Grava aí, manda no grupo aí, mano. Tá, então eu vou gravar e vou mandar pra vocês aí no grupo, tá? Beleza. Mas amanhã, Oi? Mas amanhã. mas Oi, amanhã, não vai dar não. Eu vou entregar no final de semana. Aí eu mando aí pro grupo, tá? O que é o tema, Júnior? É sobre teologia da missão integral. Oh, mano. Pensei que era pra gente discutir aqui. Envolve Poxa, política, né? aí É. sim, É, aí não, só que não. só que não, né? Vai ser só Poxa, uma videoaula aí gravada. Então vamos lá, pessoal? Vamos abrir as câmeras Vamos lá. para tirar uma fotinha? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí, só um momentinho. Deixa eu pegar meu computador aqui. Peraí. Vou ativar aqui, peraí. Beleza. Beleza? Beleza, vamos lá então. Vou tirar aqui. Sorriam. Aí. Eu vou contar, ó. 1, 2, 3. Valendo! Aí. Valendo! Vamos ver se foi aqui, vamos ver. Beleza, foi ótimo, saiu ótimo. Vamos orar aqui para Tá bom. agradecer pelo dia. Oremos então. Oi, Lucas, Pode falar. eu queria agradecer a turma aí, última aula hoje. Obrigado pela parceria de todos vocês. Foi legal essa viagem histórica através dos séculos aí. E tamo junto. Quem sabe um dia não fazem uma aula falando da nossa época. Até mais. nós que agradecemos. E antes aí, deixa eu fazer uma propaganda antes da oração aí, hein? Semana que vem começa a nova rodada e a gente vai falar do livro de Provérbios. Eu não perderia se fosse vocês. Quem que vai dar aula, né? Porque tem um tesouro ali escondido e que a gente às vezes deixa passar, né? Então, vem com a gente vai estudar bastante aí o livro, vai tentar fazer alguma coisa. Busquem sabedoria. É isso aí, vai tentar fazer alguma coisa também mais interativa, estudar alguns provérbios ao longo aí do bimestre. Então, vem com a gente aí que eu acho que vai ser bem interessante. O foco vai ser bem teológico, mas também pastoral e de vida prática, e sem dúvida nenhuma. Legal, muito bom, hein? Legal. Então, Beleza? todos os avisos dados, vamos orar então. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco mais sobre a história da nossa igreja, né? E quando eu digo igreja, a igreja como um todo, aquela igreja que prega Cristo, que perdoa, que salva, que restaura, que transforma e que traz uma nova vida e que nos leva para perto dele, para próximo dele. Nos conduz ainda nessa noite, no decorrer dela e dessa semana que começa. Que a tua graça, o teu poder e a tua mão e tuas bênçãos estejam sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.